Sabia que nós estamos no Setembro Verde, que é o mês que tem como objetivo reforçar a importância da acessibilidade e também da inclusão da pessoa com deficiência. Então, se você não sabe o que é capacitismo, presta bem atenção nessa reportagem que preparamos sobre esse assunto, para caso você tenha sido capacitista até hoje, comece a pensar direitinho sobre esse assunto a partir de agora. Um levantamento feito pelo IBGE em 2019 mostrou que mais de 8% da população brasileira acima de 2 anos tem algum tipo de deficiência. E uma luta diária dessa população é contra o capacitismo. Então, o capacitismo é um termo que há pouco menos de uma década vem sendo estudado e trabalhado aqui no Brasil por teóricos, por pesquisadores da área da deficiência. O capacitismo é toda forma de materializar atitudes e discursos preconceituosos, discursos que duvidam do potencial e da capacidade das pessoas com deficiência. É preciso entender que quando uma pessoa com deficiência tem oportunidades, ela consegue progredir, ela consegue ocupar espaços na sua família, na escola, na universidade, no mundo do trabalho. Alguns termos presentes no cotidiano de muita gente, como aleijado, deficiente, louco, e expressões como cego de raiva e dar uma de João sem braço, são considerados capacitistas e devem ser substituídos no vocabulário. Hoje eu saí às cegas. Sair às cegas quer dizer sair no escuro, sem ver nada, sem saber de nada. Não podemos partir do pressuposto de que pessoas cegas não sabem de nada, de que pessoas cegas são desconhecedores. Então, a gente deve sim usar os termos literais, deve expressar aquilo que a gente está realmente pensando, daquilo que a gente está realmente sentindo, sem usar termos que fariam alusão à deficiência como pejorativos. Que mancada seria exatamente um termo pejorativo para discriminar as pessoas com deficiência física, que popularmente a gente diz que mancam, né? E aí a gente está discriminando, a gente está diminuindo, retirando o valor, o potencial dessa pessoa. São atitudes, são discursos, são expressões muito sutis, que muitas vezes nós pronunciamos no consciente, mas que quando a gente vai fazer uma análise mais a miúdo, elas são sim expressões discriminatórias. A Denise nasceu cega e se alfabetizou com o suporte dos seus companheiros, o reglete e o punção, que são os instrumentos usados no braille. Ela se formou em pedagogia e já dá aula há cerca de 10 anos, inclusive para futuros professores, que vão trabalhar com estudantes com algum tipo de deficiência. Ela também faz parte do Comitê de Inclusão e Acessibilidade da UFPB, que funciona como um dos espaços que luta contra o capacitismo e promove a inclusão de estudantes e servidores. Por aqui não tem espaço para achar que pessoas com deficiência são limitadas ou incapazes. Quem limita ou o que limita uma pessoa com deficiência, o que a torna incapaz, muitas vezes é o ambiente, é o entorno no qual ela está inserido. São famílias que não acreditam que os seus filhos com deficiência podem progredir. São escolas que não têm estruturas acessíveis para acolher as demandas específicas dessas crianças. São universidades que não disponibilizam materiais, conteúdos em formatos acessíveis. São empresas que não se abrem para acolher a capacidade produtiva de uma pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência é a pessoa cujo o corpo é impedido de ver, de ouvir, de caminhar. Ela não é incapaz. São os ambientes que a tornam incapaz. Quem também é exemplo para quem busca alcançar sonhos é o Gustavo. Ele tem baixa visão, é jornalista e aproveitou toda a capacidade e conhecimento para lutar contra o preconceito e escreveu até um livro. Eu nasci normal e com 8 anos eu comecei a ter a deficiência visual, mas eu não tinha nenhum amigo deficiente, então eu tive depressão e eu fui só me aceitar com a minha deficiência em 2013. Eu, por exemplo, enxergo o celular sem voz, né? Eu coloco o celular bem pertinho do meu olho, consigo ver algumas pessoas, mas não consigo diagnosticar quem é, né? E a pessoa cega total não vê nada, aí precisa de software de voz,
no celular, precisa de alguns outros aplicativos que nós com baixa visão às vezes consegue. E na pandemia, em 2020, que eu comecei a lutar por essa pessoa, lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. Eu tive um sonho de escrever um livro e consegui lançá-lo. O meu livro é a minha própria história. Eu morei 6 anos em Florianópolis, de 2014 a 2020, sozinho. Então, o livro é como se fosse um diário dessa minha vida sozinha, lá em Florianópolis, onde eu trabalho, consegui estudar, tudo eu sozinho, consegui ter a própria casa. Ele também tem um canal no YouTube, onde entrevista pessoas com deficiência, para que também sejam inspiração. Ao todo, já são mais de 40 entrevistados. Eu entrevisto outras pessoas com deficiência por todo o Brasil e todas elas têm algo a mostrar, né? Grandes são profissionais, então eles dizem como foi a sua luta para estar no mercado de trabalho. E aí eu entrevisto essas pessoas que são deficientes e tiveram um sonho e conseguiram realizar, como o meu, né? E lutar pelo fim do capacitismo deve ser compromisso de todo mundo. O primeiro passo é mudança de atitude. Quando eu, em primeiro lugar, eu que muitas vezes não conheço as pessoas com deficiência, não tenho muita convivência com elas e faço uso, por exemplo, desses vocabulários capacitistas, conhecendo que isso é um equívoco, à medida que eu abandono essas práticas, que eu mudo minha prática, eu vou ajudar também outros a mudar essa mentalidade, a mudar essa prática. Eu penso que o primeiro passo é a mudança de atitude. Sem dúvida, as pessoas com deficiência têm uma grande parcela de responsabilidade nesse processo. Enquanto pessoas com deficiência, nós devemos estar muito conscientes dos nossos direitos, mas devemos estar igualmente conscientes das nossas responsabilidades. Não dá para falar em cidadania e inclusão sem falar nessa articulação entre direitos e responsabilidades das pessoas com deficiência, mas para além do contexto da deficiência, esse precisa ser um comprometimento da sociedade. E aí, é ou não é um capacitista? Se era, tá? Só era, ficou no passado. A partir de agora, sabendo que termos como esses, ou achar que pessoas com deficiências, a coitadinha, a pobrezinha, como foi dito na reportagem, eles só precisam das condições ideais para mostrar o seu potencial, tá? Então, a partir de hoje, nada mais de estar falando termos ou expressões que são capacitistas e sim valorizar, entender e dar espaço, né, e acessibilidade a essas pessoas com deficiências que têm tanto potencial. Agora eu fiquei sabendo que tem uma notícia muito boa.